Sejam bem-vindos a mais um Armorial Cast, aqui o podcast oficial da Armorial Gestão. Eu sou o Pablo Pia, sócio aqui da Armorial Gestão. Estou com o Lucas Braga hoje aqui, foi nosso anfitrião do nosso evento de maio do Armorial Conecta. Estou também aqui com Tarciana Nascimento, minha sócia, e a gente vai bater um papo aqui a respeito do dia de hoje, né, como foi o Armorial Conecta com esse tema aí de dívidas tributárias federais, com essa fera aqui, esse craque Lucas Braga. Vamos Lucas, lá, Pablo. Obrigado. primeiro, obrigado pela... a gente precisa ser grato, né, por todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, você é uma, né? Demais. Obrigado também. Então, primeiro, externar esse agradecimento para você. Você já veio como convidado do nosso evento e hoje como anfitrião. Eu queria que tu contasse para as pessoas que estão assistindo agora qual foi a tua experiência, né, com a Armorial Gestão e o Armorial Conecta como convidado e agora como anfitrião. Perfeito. Primeiro, obrigado, né, pelo espaço que vocês nos deram. E a experiência foi a melhor possível, né? Desde que eu vim como convidado, eu já me senti muito abraçado por vocês, pela organização, pelo senso de excelência que vocês colocam em cada coisa que vocês fazem, né? E ali, eu já lhe disse, né? Eu vou patrocinar, você escolhe um mês aí Foi mesmo. que a gente vai entrar com vocês, porque o que vocês fazem aqui, eu não vejo, né, ninguém fazer aqui em Pernambuco. Estou muito acostumado a ir para São Paulo, participar lá dos eventos, e vejo isso que vocês fazem aqui apenas lá, né? E quando eu vi aquilo, eu fiz, quero participar disso, quero estar cada vez mais próximo, né, de você, de Tassi, de Boss. Então, eu acho que o sinônimo que vocês passam para a gente quando vocês fazem isso aqui é excelência. Muito bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta para você que ninguém fez. Vamos lá, cabeluda ou é tranquilo? Não é cabeluda, mas é natural que o contribuinte, né, a empresa que tem uma oportunidade fiscal tributária de renegociar uma dívida, o empresário ele fica mais acanhado, né, de se expor. Ninguém gosta de se expor. Isso. A pergunta que eu quero fazer é: qual é, né, a pergunta que você gostaria de ter recebido, que ninguém fez aqui no nosso evento hoje, e que é fundamental para entender de fato o que é esse universo da transação tributária? Muito bom. Só recapitulando, né, para o pessoal que está aí não se confundir. Qual é a pergunta que tu gostaria de ter respondido? Legal. É interessante essa pergunta, nunca me fizeram, né? Eu acho que, assim, qual o limite da transação? Então, quais são os limites que a transação pode... Onde é que ela pode ir? Você falou aqui, né, um pré-requisito que Sim. já colocou uma régua ali de partida, um ponto de partida, né? Isso, mas a gente vê, Pablo, na prática, né, que a Procuradoria ela vem sendo cada vez mais flexível. Então, por exemplo, existem algumas proibições, né, nas portarias, nas leis, que em alguns casos, né, óbvio, casos muito grandes, que é do interesse público resolver, dívidas enormes, né, que o governo já imaginava que não iria receber aquele valor e que aí, por conta da transação, ele vai receber, ele flexibiliza. Então, eu gostaria de que alguém fosse criativo, mas precisava estudar bem sobre isso, o tema, né, natural, mas entender isso. Pô, a transação ela não é só o que está lá na lei, né, ela não é só o que está nas portarias. É algo muito mais do que funciona dia a dia e o governo, pela primeira vez na história, olhar para o devedor e dizer, como é que eu posso realmente ajudá-lo, né, para receber também os valores que eu tenho a receber. Quando você colocou aqui, né, durante o debate de perguntas, né, que a transação é cabível, é aplicável em empresas que têm dívidas acima de 1 milhão. E tem teto? Não, ela é aplicável à empresa que deve R$ 1.000. Ah, é? É. Tá, De pequeno valor. tá, Né? Então tem de todo tipo, tanto MEI, ok. pessoas físicas,
empresas, né, desde dívidas pequenas a dívidas estrondosas, a transação permite isso. E para os nossos clientes aqui, né, de contabilidade, vão conseguir captar melhor, não é aquele parcelamento que a gente, enquanto contabilidade, entra no ECAC e vê lá disponível. Perfeito. Não é isso. Eu nem falei disso, Não. esqueci. Foi um ponto a melhorar da minha palestra, né? Mas ela não é realmente um parcelamento ordinário, né? Isso. No parcelamento ordinário, Porque o empresário pode pensar assim, poxa, a minha contabilidade, Já faz Armorial Gestão, disse que entrou no portal ECAC e não está disponível o parcelamento. Mesmo assim, a gente pode oferecer a transação tributária. Exatamente, Ok. porque é outra coisa, né? O parcelamento é uma coisa, a transação é outra. E enquanto, por exemplo, e aí é uma distinção fundamental, parcelamento é até 60 meses, a transação até 145. Nossa. Né? O parcelamento não garante desconto algum na transação, em alguns casos o desconto vai até 70%. Ou seja, parcelamento, a gente do está valor falando da aqui dívida. multijuros, né? O principal mais multijuros, a transação permite a negociação. Exatamente. Da E dívida. até, mesmo que não permita, né? Por exemplo, você falou de Capag antes de mim. Sim. Se a empresa tiver A e B, a Capag, ou seja, tiver uma boa saúde financeira, né, ela não tem direito a descontos, Ah, é? em tese. Né? Em tese, normalmente, geralmente não. Mas tem um fator que a gente analisa, né, no jogo de tabuleiro, o jogo de xadrez ali da dívida tributária, que é, se eu tiver 3 parcelamentos, né, eu vou pagar de entrada 20%. Enquanto que na transação eu pago 6%. Entendi. Então, Um impacto violento aí Então, eu faria mais ou menos uma comparação desse teu produto da seguinte forma. É mais fácil eu ter lá, vamos dar um exemplo, banco, conta de banco, eu tenho lá cheque especial, créditos do giro rápido, eu mesmo vou lá e contrato. Ah, não, eu vou contratar, aí no caso o cara está dentro da Armorial, e aí entendendo que existe essa possibilidade, que é uma coisa que você traz com a sua expertise na Lucas Braga, uma vez que eu consigo analisar melhor essa dívida do cara, é do tipo seguinte, ó, eu vou agora pegar essa tua dívida e eu consigo uma renegociação muito melhor, que não é o que está disponível direto, porque é como a gente falou, tipo, você vai lá dentro do ECAC e já roda a operação do ordinário. Essa é a mais fácil, não tem nem trabalho para isso. A gente, enquanto contabilidade, a gente até consegue ativar o parcelamento desde que a dívida esteja inscrita na dívida ativa. isso, Né? exatamente. A transação independe dessa dívida estar ativa. Não, a transação ela depende também de ok. toda a dívida estar na PGFN. Perfeito. Ou seja, está com a dívida ativa, né? Perfeito. CDA lá inscrita na PGFN. Eu pergunto para as pessoas também entenderem. Ó, Claro. Não é assim, eu estou com um passivo, ele ainda não entrou na dívida ativa, eu posso renegociar, não é isso? Isso, exatamente. A gente, como ela garante aí, em boa parte dos casos, um bom desconto, né, mesmo que o cliente nessa transferência, ou seja, da transferência do guarda-chuva da Receita Federal, né, para o guarda-chuva da PGFN, tem um aumento da dívida ali de 10%. Ok. Né? E mesmo assim é muito favorável para o cliente, porque na Receita Federal não tem desconto. Isso. Né? Salvo em alguns casos específicos muito pontuais, principalmente empresas que estão ali com litígios, né, administrativos, e aí cabe. Mas na PGFN o desconto chega até 70% do valor da dívida. Né? Tassi, diga. Primeiro, eu acabei falando, mas assim, muito feliz aqui de ter você aqui com a gente. Que bom. E vou completar o que Pablo estava falando, mas assim, o que é interessante, o que é que acontece muito? O cara deve, ele não deve porque quer. Então, existem alguns fatores que antecedem isso. Exemplo, ou ele estava com uma assessoria contábil que, de fato, não fez um estudo, pelo menos mínimo ali, do qual enquadramento tributário interessante para a área. Depois, ele começa a estar pagando mais imposto que, teoricamente, ele não deveria. E, consequentemente, a dívida ela é gerada ou por omissão, e aí vem as penalidades, ou porque de fato foi falta de caixa. E por que gera essa dívida? O que é que acontece? Eu vou te falar na prática, porque eu vim de empresa e sei que funcionava assim. O fisco, a Receita, enfim, vai bater na tua porta te cobrando? Não. É o que menos te aperreia. Então, o cara nunca está recebendo a ligação da dor de barriga, não. Me paga, me paga. Então, deixa lá no naturalmente, limbo. ele vai deixar essa.
Sim. que de cara, vou dar um número assim, é quase 20% de cara de multa, nananã, e aí eu estou falando de todos os tipos de tributo, de impostos que a gente tem, tanto da parte de trabalho quanto de receita. Então, naturalmente ele faz, porque isso está ligado à questão da emoção de não ser cobrado. Então, de cara, ele já faz isso. Então, quando ele faz isso, ele começa a gerar uma bola de neve. Sim. E que essa bola de neve, ela pode ser tratada. Mas antes disso, aí entra o papel, mais uma vez, tanto da área financeira, com as empresas que a gente tem dentro do nosso ecossistema, inclusive com a contabilidade, vamos analisar seu fluxo de caixa. Primeiro ponto. Onde é que tem aqui a abertura para que você vá conseguir resolver isso e vir com essa assessoria, Perfeito. no caso hoje com a Lucas Braga, para poder entender qual é o tamanho da parcela e o tamanho do que eu posso me comprometer. Perfeito. Tá E assim, eu vejo muito sobre isso. E, na verdade, as pessoas, elas deixam isso no limbo. Essa foi até uma palavra que Pablo usou. E realmente acontece de fato. Eu tenho um cliente que está exatamente nessa situação e que, teoricamente, ele não deveria, mas faz. Por quê? Porque é o mais fácil, dói menos. Mas lá na frente vai ter o impacto, né? Porque a gente sabe que tem tipo de cliente que não necessariamente ele é impactado de imediato e tem outros que são, né? Porque só recebe se tiver com acidente em dia. E isso impacta diretamente o negócio dele. Então, esse aí é o que sempre vai priorizar os impostos. Que não necessariamente vai estar 100% em dia. Ele, às vezes, até deixa em dia de 60 dias anteriores. Exatamente, que é o período dos 60 dias, que a maioria das certidões estão vigentes. Então, eu diria a você o seguinte, que hoje é uma falta de esclarecimento, de verdade. E aí o empresário, ele começa a tomar essa decisão equivocadamente, sem estar de frente para esse problema e ver realmente até onde isso vai dar. E aí, com essa minha análise aqui contigo, de que forma a Lucas Braga pode ajudar esse cliente? De que forma ele pode chegar para você e você, como você deu aqui na nossa palestra, que você faz um diagnóstico sem cobrança, ou seja, você faz esse trabalho para que essas empresas tenham acesso a esse esclarecimento e poder traçar essa rota, né? Essa rota de solução e não ficar mais refém da receita, enfim, com Perfeito. esses débitos tributários. Eu acho que é o que você falou, Tassi. Assim, o trabalho da gente é muito complementar, né? E eu vejo que vocês abraçam o cliente de uma maneira muito detalhada, né? Assim, com muito carinho e olhando de forma personalizada para o cliente. Da mesma maneira, a gente faz com a dívida dele. Então, a gente analisa o histórico da dívida. Por exemplo, né? Um cliente chegou lá com um passivo fiscal de mais ou menos 4 milhões e 500, que, enfim, o assessor dele, vou falar assim, né, tinha feito uma transação. Então, o que é que o assessor dele fez? Ele reconheceu a dívida, no caso, tá? Só que quando a gente parou para analisar aquela dívida estava prescrita. Ou pelo menos, não toda, boa parte, 3 milhões e alguma coisa, dos 4 milhões e meio que ele devia, estavam prescritos. Então, o que é que deveria ter sido feito naquele caso? Essa análise detida, né, para identificar esse débito aqui está extinto, ele não é mais válido. Então, ele nem precisa entrar na transação, nem precisa ser negociado. A gente entra com um pedido, né, que se chama PRDI, Pedido de Revisão da Dívida Inscrita. E aí a gente já consegue liquidar esses 3 milhões e alguma coisa para o cliente e, enfim, até nesse caso específico, buscar a restituição do que ele pagou a mais. Ou seja, de cara, o empresário ele já tem dois grandes bons motivos, que é uma, verificar se realmente aquela dívida é devida, né? Isso. E o segundo é deixar de pagar a multa para negociar um percentual que é infinitamente menor do que a própria multa. Exato. Nesse caso, foi até além, né? A gente conseguiu não só que liquidar o passivo fiscal dele, como restituir valores que ele havia pago de forma indevida. É um caso, não acontece sempre, é preciso dizer, mas acontece. E acontece sempre da gente, de alguma maneira, encontrar algum valor, alguma parcela daquele montante, né, prescrito. Ô, Lucas, a gente já está se aproximando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui se tem algum imposto, algum tributo que é mais comum, para poder a gente conectar
a essa transação, né? Qual é o tributo mais recorrente que você vem conseguindo obter bons resultados, ou o agrupamento desses tributos, né? Qual é o imposto que você mais enxerga assim que tem, pô, isso aqui tem muita recorrência, a gente já faz isso aqui com muita facilidade? Não, boa pergunta. E a gente, assim, para te dizer, normalmente tem muito do Simples, Ok, muito Simples Simples Nacional. Então, todos os tributos que estão ali abarcados dentro do guarda-chuva do Simples, né? E também muito recorrente imposto de renda, retenção de imposto de renda, PIS e COFINS. Então, esses tributos federais, né, Certo. notadamente federais, que os empresários estão bem acostumados, IPI, né? Então, todos esses são passíveis, né? Toda dívida é passível de transação. O que não é, a única coisa que não é, são multas penais que normalmente a gente não vê muito na prática. Qual foi o caso para você mais emblemático? Que talvez o cliente te trouxe uma dor e você foi por um caminho completamente diferente. Veja, eu acho que foi esse, né, que eu citei, da Dos empresa. 4 milhões e meio, né? Dos 4 milhões e meio, porque ele ficou extremamente feliz, né, de ver o resultado. Pô, não vou... Eu imaginava que eu devia ali 4 milhões e meio. Além de eu não dever, eu ainda vou receber. Então, É louco isso, né? É louco. Eu devo quase 4 milhões e ainda vou receber. parece mentira. E ainda E vou se eu tivesse aí receber. do outro lado, desconfiaria, né? Mas acontece. Então, foi bem emblemático, principalmente pela felicidade, né, que o contribuinte tem da surpresa. Satisfação, né? Não vou precisar tirar dinheiro do bolso e ele ainda vai colocar dinheiro no meu bolso. Foi legal. E ainda vai ficar regular, né? E vai ficar regular. Outros casos também importantíssimos, né, que são, a gente está atuando muito no setor hospitalar. Então, os hospitais, eles sofreram muito com a pandemia. A gente imagina que não, né, mas eles sofreram. Por quê? Porque eles foram obrigados... Alta demanda, né? Não, eles foram obrigados a receber um tipo de paciente, né, que eles não estão acostumados, não paga da mesma maneira como as cirurgias, né, tem um nomezinho, esqueci, mas são as cirurgias que a gente, sei lá, deliberadamente a gente vai precisar fazer alguma cirurgia, vai lá no hospital e faz. Uma eletiva, né? Eletiva. E aí eles sofreram muito. Então, teve uma queda acentuada, né, no faturamento dos hospitais nos últimos 2, 3 anos. E aí a gente está entrando com muitas regularizações, muitas negociações de dívidas tributárias, principalmente para esse setor. Legal. Que ajuda muito, né, no final das contas, todos nós. Legal, muito legal. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Pela parceria. Vamos lá. Obrigada. Eu gostaria que você finalizasse aqui nosso bate-papo, nosso podcast, falando para a nossa audiência onde é que é possível encontrar Braga, Advogados, ou o Lucas, né? Caso alguém tenha essa necessidade de fazer uma transação tributária ou até uma simples consulta para você fazer um diagnóstico, onde é que as pessoas encontram a Braga e o Lucas. Legal. Me segue lá no Instagram, né? Lucas Braga Prof, de professor. E a gente se comunica lá, ou no LinkedIn também. Eu estou sempre à disposição em uma dessas duas redes. Atuo muito no YouTube também, da Itsedu, né? Que é a minha escola. Mas principalmente ali no Instagram e no LinkedIn. Tá bom. Estou à disposição. Tassi, dê os recados finais aí. Onde é que a nossa audiência pode encontrar a Armorial Gestão? Pode encontrar no nosso Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Spotify. Inclusive vai estar aí disponível o nosso podcast e tantos outros. Inclusive esse é o nosso 24º podcast, evento, massa, alta entrega. Hoje com muita contribuição na área de vendas, finanças e principalmente aí os seus impostos para ficarem em dia com o Lucas. Então, um obrigado aí, obrigada Lucas, Pablo. Hoje foi mais uma entrega excelente. Então, obrigado a você pelo seu tempo e até a próxima.